Bom, pessoal, prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado por terem se inscrito no webinar. A gente tem pessoal da Unimed, tem pessoal de hospitais e tem pessoal da Galderma, que está aqui nos honrando com a presença. Nós vamos falar de maneira bem diferente do que tem aparecido no mercado sobre os requisitos para as empresas se adequarem à privacidade de dados que está sendo formalizada em lei pela LGPD, mas isso já existe há muito tempo no mercado, né, pessoal? Quem nunca ouviu falar em processo por danos morais e coisa que valha, né? Isso já existia há muito tempo, mas à luz do que aconteceu na Europa com a GDPR e agora com a parte da LGPD aqui no Brasil, que foi editada em 2018, e sabe lá Deus quando ela vai entrar em validade aqui no Brasil, porque é também segurança jurídica que a gente existe, se sabe se vai entrar em agosto, se vai entrar em janeiro, se vai entrar em maio, se vai entrar em agosto do ano que vem. A gente sabe que isso tem que ser feito, né? Então a gente vai tentar mostrar de maneira muito prática, muito objetiva, mostrando qual é a visão, o que está assolando o desespero do pessoal das empresas hoje no mercado, para que a gente possa tratar disso de maneira bem simples, tanto para as empresas da área de saúde, como demais empresas que queiram tratar disso aqui no mercado. Eu vou compartilhar minha tela, onde a gente vai falar diretamente sobre essa parte de facilidade, né, e simplificar a parte de tratativa dos requisitos da LGPD. Então, nós somos da Tink, como o Antônio falou, nós temos uma parceria com a Prively, e nós nos juntamos para poder trazer para vocês uma simplificação para a adequação à LGPD. A gente, como está com uma grande parte do pessoal da saúde aqui, a gente diz, cuide da saúde de seus clientes, que nós cuidamos da privacidade dos dados que vocês tratam dentro dos seus processos. Hoje no mercado, né, a gente tem uma ideia de visão de segurança, e essa visão de segurança ela já existia considerando a borda das situações, ou seja, nada daqui de dentro da minha empresa vai sair. E essa segurança já existe há muito tempo, se fala, não se pratica muito, mas o que? A gente tem segurança para ter um cercamento no nosso gerenciamento e monitoramento de toda a infraestrutura das empresas, onde temos as redes, onde rodam as aplicações e tratam de dados. O que mudou do que estão falando no mercado? Vamos deixar bem claro isso. Estão falando no mercado em LGPD, estão falando o seguinte: vocês têm que ter privacidade com os dados pessoais. Estamos falando relacionamento pessoa jurídica com pessoa física. Ou seja, nos trouxeram uma visão, né, de que eu tenho que saber quais são os dados que eu uso, que rodam nas aplicações, que são distribuídos através das redes, que podem ser acessados através da nossa infraestrutura, e isso eu tenho que fazer um gerenciamento e monitoramento. O que fizeram foi o seguinte: juntaram a ida de externo para interno com interno para o externo. Ou seja, eles estão sincronizando essas visões para poder tratar disso, né? O que isso traz hoje de uma visão de mercado? O que está todo mundo falando e qual é o desespero, né? Está todo mundo falando, certo ou errado, de dados. Estou falando em dados, pessoal. São os dados para jogar. Imaginem vocês se a gente receber um monte de dados assim, façam o que quiserem com esses dados. Que jogo eu vou jogar? Né? O que eu vou fazer com isso? Né? Vocês têm dados? Qual é a empresa hoje que não tem um manancial enorme, um passivo de dados dentro dos seus processos e que trata isso? Qual é a empresa que não tem, né? Mas daí fala, não, é tranquilo, vamos tratar, vamos pegar os dados e vamos armazenar esses dados. Quando se fala em dados, se fala em armazenamento, e nessa figura, essa metáfora que eu estou usando, vamos fazer um jogo. Nós temos que entrar nesse jogo. E o nome desse jogo é privacidade. Ou seja, se todo mundo tem dados, né, e a gente quer fazer um jogo, mas
como é que a gente vai fazer isso, né? Esses dados, eles estão soltos, eles estão estruturados, não estruturados? O que eu vou fazer com isso? Então, a nova lei veio e disse o seguinte: organize seus dados. Ou seja, tem que ter dados organizados. E esses dados, eles têm que estar armazenados. Mas o que adianta eu ter dados organizados e armazenados se eu não sei qual é o jogo? Eu não sei qual é a regra do jogo. Eu não sei quem é que vai jogar. Eu não sei quem são os participantes do jogo, né? Então, daí, a gente fala em mapear dados. Ou seja, onde a gente define regras, onde cada jogador, cada participante, cada parte interessada vai interagir e tem um objetivo: jogar o general. Ou seja, eu estou fazendo uma metáfora aqui para mostrar que, se tu começar pelos dados, e tu pegar e armazenar os dados que já estão armazenados dentro das empresas, e depois for criar a regra, é muito mais difícil. Muito mais difícil. E é isso que está no mercado. Está todo mundo falando assim: não, entre para dentro da empresa, vamos olhar quais são os dados, vamos dizer onde é que eles estão, vamos armazenar eles, vamos organizar para a gente trabalhar. E essa maneira que todo mundo está falando no mercado é uma maneira que traz uma ansiedade gigantesca para quem tem um manancial de dados, como, por exemplo, a maioria dos nossos participantes aqui que são de Unimedes, né? E que são da área de saúde, como os hospitais e até a própria Galderma. Ou seja, o que eu vou fazer com todos esses dados? Imagina se eu tenho que, dependendo do manancial de dados, e na área da saúde é enorme, né? Esse visualização, esse mapeamento, eu não sei quando é que vai terminar, né? Então, a gente tem uma visão muito direcionada de como eu vou jogar esse jogo de privacidade dos dados. Ou seja, eu não estou começando pelos dados, eu estou começando pelo nome do jogo. O nome do jogo é privacidade. Assim como nesse caso aqui, nesse slide, a gente está dizendo: nós vamos jogar general. E daí a gente vai definir a regra, vai definir quem participa, vai pegar os dados, vai pegar o copo para jogar. Isso é importante, porque isso minimiza mais a ansiedade inicial de todas as empresas. É isso que tem nos trazido no mercado. A LGPD, eu não vou passar, porque eu tenho certeza absoluta que todos vocês já têm ideia do que é a LGPD. A única coisa que eu botei bem clara aqui, que é a vigência a partir de só Deus sabe, principalmente aqui no Brasil, mas a gente tem alguns limites, dizendo que pode ser em agosto, pode ser em janeiro, pode ser em maio, pode ser em agosto do ano que vem. É uma lei, aqui, por ter sido definido como lei, na Europa é um guia, né, orientativo, e aqui é uma lei, claro que tem que se cumprir, né, e se pega muito na parte jurídica. Não, vamos tratar, é lei, temos que tratar juridicamente. Por isso que também trouxe várias dúvidas, inclusive no nosso grupo de WhatsApp foi levantado: onde é que fica o DPO, quem é o DPO, como é que é a organização para essa privacidade, que é algo que traz uma dúvida, né? Porque é a área de compliance, é a área jurídica, é a área de TI, qual é a área, né? Esses 10 capítulos, eles são distribuídos em 65 artigos, onde no item 1 fala termos gerais de aplicação e conceitos, no 2 trata mais especificamente dizendo como é tratamento de dados pessoais para a área privada e para a área em geral, no 3 os direitos do titular, que traz, isso sim, um pavor de muitos clientes que a gente tem conversado, dizendo assim: pô, agora o cara pode pedir direito ao esquecimento. Eu publiquei hoje no nosso grupo uma multa que foi dada pelo Google, ao Google, na autoridade da Bélgica, lá, porque uma pessoa pediu direito ao esquecimento e o Google não aceitou, né? E não atendeu, então foi multado. Então tem vários critérios e direitos do titular aqui. Tratamento de dados pessoais pelo poder público, que trata vem falar do tratamento do item do capítulo 2, mas com as especificidades para o poder público, parte legal, parte de satisfação do meio comum e coisas assim. A transferência internacional de dados, todo mundo diz: não tem empresa fora, tal, não precisa me preocupar. Só que hoje o uso da nuvem é muito comum
e tem muita gente que tem dados do sistema rodando na AWS, num servidor na Europa, na Índia, em Israel, ou seja lá onde for, né? Então, é importante tratar disso, pensar nisso. Os agentes de tratamento de dados pessoais, como a gente fala, que a gente tem quem é que busca os dados para fornecer algum serviço para o controlador, quem opera esses dados, ou seja, quem executa as atividades para que o controlador possa fornecer o seu produto e serviço, e tem os titulares dos dados, né? As seguranças e boas práticas, que isso o pessoal de TI já usa há muito tempo, a gente fala muito disso, alguns com mais seriedade, outros com mais dificuldade, né? A fiscalização, que vem tratar, que todo mundo fala, né? Não, agora vai ter multa, né? Estão preocupados com o órgão que mais dói no bolso, na empresa, que é o bolso. Então, essa área, bolsa, parte financeira é muito importante, que é a multa que você sabe, que é até 2%, limitado em 50 milhões. As autoridades, quem vai tratar disso, quem vai explicitar o que está nas entrelinhas da lei, que está precisando do esclarecimento, quanto tempo eu tenho que dar resposta para o titular do dado quando ele pede alguma coisa e outras coisas que valha, né? E as disposições finais e transitórias, que na revisão que foi feita pelo governo no final do ano de 2018, né, praticamente cancelaram todos esses artigos aqui para eles serem reescritos pela autoridade nacional. Ou seja, essa é a lei que vocês, tenho certeza, já tiveram acesso, só para a gente poder entender bem claro. A nossa metodologia de trabalho sempre que a gente entende que é a mais adequada, é a gente fazer um diagnóstico do que tem que ser feito, a gente tem que estruturar o sistema de gestão de segurança da informação a partir do resultado desse diagnóstico. A gente pode atuar também na implementação, junto com a empresa, desse sistema de segurança da informação, fazer a gestão da privacidade e proteção de dados e chegar na melhoria contínua. Por quê? Porque o sistema de privacidade de dados, ele é um organismo vivo. Não adianta você tirar uma fotografia, sanar tudo agora, se não tiver uma realimentação periódica disso. O escopo daquele diagnóstico que a gente falou no slide anterior é um escopo olhando a área de segurança e a área de privacidade. A gente trabalha na detecção de vulnerabilidades, definindo soluções para essas vulnerabilidades técnicas que podem existir na parte de TI e também no levantamento de todos os processos que usam dados pessoais, cruzando com os requisitos da norma. Essa parte de implantação dessas vulnerabilidades, a gente tem condições de atuar proativamente, orientativamente e proativamente junto aos clientes implantando essas correções e podemos também montar o sistema de gestão junto com os clientes para que isso passe a andar como um ongoing, né, tanto de um sistema de segurança como um sistema de privacidade. Isso é a visão geral que a gente tem e simples e clara. A gente sempre diz, implantar LGPD é fácil, mas é trabalhoso. Mas é fácil, não é difícil. Não pensamos em mostrar dificuldade para vender facilidade para vocês. Né? Como a gente tem a maior parte aqui de Unimed, mas os hospitais que estão junto aqui também no nosso webinar e a Galderma, entenda aqui que isso aqui é o label da empresa que a gente pode fazer o trabalho, a primeira coisa que tem que definir, lembra que eu falei do pecado mortal lá dos dados, né? De querer começar um jogo de general olhando o dado, depois pegando o copo e depois criando a regra. Esse é o problema. A gente está dizendo o seguinte, vamos olhar o macrofluxo do negócio. André, desculpa te interromper, só para lembrar que faltam 2 minutinhos, tá? Bom, no caso de Unimed, obrigado, Ju. No caso de Unimed, que a gente está dando exemplo, a gente tem um macrofluxo de sequenciamento de atividades, comercialização, disponibilização e consolidação do que se vende, para que produtos e serviços que hoje a gente entende que tem na Unimed, plano de saúde, exames, consultas, atendimento médico, o grande intercâmbio que existe em cima de uma infraestrutura, do PTU, de hospitais, laboratórios, consultórios, sedes administrativas. Tudo isso a gente tem que desenhar esse macrofluxo e aí abrir um por um desses itens, como, por exemplo, na comercialização, eu tenho a parte do processo de nível 1, administrar marca de comercialização, que é uma coisa muito importante porque usa dados. Na parte de disponibilização,
o administrar convênios, cooperados, terceiros, hospitais, laboratórios, o próprio PTU, né, que é todo esse intercâmbio que é feito entre as Unimedes, que é muito importante, né, ou seja, na parte da operação e a parte da consolidação administrativa financeira, onde a gente vai tratar de financeiro, suprimentos, gestão de pessoas, TI, comunicação e outras coisas mais. Isso aqui é um exemplo genérico, né, a partir do que a gente viu. Para isso, a gente mapeia processo. A partir do macrofluxo, cada processo, eu vou fazer um mapeamento definindo a classificação do dado, qual é a ferramenta que eu vou usar, qual é o processo que faz parte disso, qual é o objetivo desse processo, para que eu possa entender se o dado que eu estou usando é necessário ou não para mim otimizar isso. Eu não vou começar dos meus dados que eu tenho para ver se eu preciso. Eu vou começar do meu processo para ver o que eu preciso do processo, para não pegar mais dados do que eu preciso. Provavelmente a gente tenha isso, a lei fala bem claramente, a finalidade legítima de obtenção do dado para o uso ou com consentimento do titular. E o controle, quem é o controlador, né, dessa parte desse dado nesse processo, e o operador. Isso é muito importante. Para tudo isso aqui, a gente tem visto muito no mercado, muitas planilhas Excel para fazer para lá e para cá. Por isso nós temos a parceria da Private. Com o sistema dela, e eu vou passar agora para o Vinícius, com o sistema da Private, a gente consegue atender os artigos da norma de maneira automatizada, por um sistema, usando a nossa metodologia para facilitar que as Unimedes atendam e estejam compliance à LGPD, e usando uma ferramenta que vai evitar que se precise estar fazendo retrabalho, porque o foco é melhoria contínua, e não retrabalho e estar visitando coisas que já foram visitadas. Vinícius, tudo contigo aí, meu doutor. Obrigado, André. Senhoras e senhores, primeiramente eu gostaria de corrigir aqui uma deselegância minha. Nós temos mais empresas aqui além da Unimed. Então, se vocês têm as minhas boas-vindas também. Deixa eu compartilhar minha tela. Nós temos pouco tempo. O objetivo é transferir para vocês o máximo de conhecimento no tempo que nós temos. E como qualquer outra, a Prively ela é uma solução de classe internacional, no qual ela apoia as empresas em todas essas questões da parte do programa de proteção de dados, mais do que o programa de privacidade, também o programa de segurança. A gente vai explorar isso um pouco nessa apresentação. Mas como todo software, quando vocês adquirem um software, ele já traz embarcado uma série de melhores práticas, né? Sempre que a gente compra um software, um SAP, um TOTUS no mercado, você não está comprando apenas um código, uma tela, você está comprando uma melhor prática embarcada nesse processo. E essa é a nossa macrovisão da Prively. Como é que a gente enxerga hoje uma entrega para o mercado no âmbito funcional, né? Nós entendemos que o atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados ele é multidisciplinar. Não adianta eu criar uma solução ou encaixar uma solução apenas para o DPO. Nós entendemos que todas as áreas têm que estar envolvidas, ou mesmo as principais áreas que trocam dados pessoais. E para isso, a solução da Prively, um dos pontos é gerar essa colaboração entre as diversas áreas e colocar o chapéu certo na cabeça da pessoa correta. Ou seja, o DPO não é um cara sozinho nessa história. Não é um profissional sozinho. O DPO ele tem que saber que não é ele que vai lá ficar vendo cookie, ou mesmo DevSecOps, se o software está ou não vulnerável. Então, todas essas questões são questões importantes para que nós possamos aí formatar, sustentar, né, o que a gente chama da jornada do processo de proteção de dados, ou mesmo da privacidade como um todo. Porque qual é a nossa visão? A nossa visão, se a gente não tiver os principais bases, quando a gente fala de segurança e outras questões, vamos assim, bem organizadas, a gente nunca vai conseguir atingir um estágio de privacidade. E mais importante do que a própria adequação é a sustentação. Porque simplesmente adequar para passar na prova no dia primeiro não vai funcionar. O mais importante é ter aí um conjunto de processos que possam ser autossustentáveis e que a partir disso a ferramenta consiga sustentar tudo isso. Temos também uma linha completa da parte de interface de integração que a gente vai ver um pouco mais para frente. O Prively Core,
e interface com todas as áreas. A gente vai ver isso daqui na prática. Como o tempo é um pouco curto, vamos diretamente para a nossa linha. Só fazer um checkpoint aqui, tela e áudio tá legal? Sim, Vinícius. Então tá bom. Fantástico. Pessoal, o que nós temos aqui? Como eu falei para vocês, nós temos um ambiente colaborativo. Então, e um ambiente no qual eu não estou olhando apenas para o DPO, porque olhar para o DPO é como vocês comprarem um ERP imaginando que o módulo de compras vai atender a empresa inteira. Na verdade, o DPO ele é parte importantíssima desse processo, mas ele também não pode ser o gargalo. Ele também não pode ficar sobrecarregado. Então, logo, eu tenho aqui uma visão de normas dentro do sistema, no qual eu trago para vocês não apenas uma visão da Lei Geral de Proteção de Dados, como vocês vão ver aqui. Eu trago para vocês uma visão da GDPR, do NIST, a Unimed Framework. Já existe um framework da Unimed para vocês, que com toda a inteligência e todos os anos de experiência da Fink, da própria Renata, que aqui está com mais de 20 anos de experiência nesse mercado, formatou e cada vez mais está encorpando esse Unimed Framework. Com o objetivo do quê? De ser quase uma seda. Ou seja, quando você joga ela se compõe aquele determinado ambiente, né? Então, praticamente, nós temos aqui frameworks, nós temos aqui aceleradores específicos para o seu mercado. Mais que isso, o software permite formatação de baselines, tá? Onde vocês podem inserir aqui todos os seus baselines de N departamentos, ou seja, quais são as melhores práticas a serem adotadas por esses departamentos. Veja que esse baseline de aplicação críticas, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, requisitos, onde eu relaciono, por exemplo, Unimed, baselines da Unimed, das normas Unimed, e baselines também do RIPA, por exemplo. Posso inserir aqui o que eu desejar. Posso gerenciar e controlar todas as minhas unidades, meu controlador, meus operadores em um único só local. Veja, aqui eu tenho Anvisa, tenho Unimed Brasil, que a gente troca dados com a Unimed Brasil nesse caso, né, via protocolo. Temos aqui a gente colocou um exemplo, tá, pessoal? A gente colocou Unimed Blumenau, mas pode ser criada toda a raiz, o Fernando vai até explorar um pouco mais isso agora nos próximos 5 minutos, mas eu tenho aqui toda uma linha também dos meus operadores, com quem eu troco dado, a Amazon, por exemplo, a ANS e por aí vai. Tem uma linha dos meus ativos, consigo gerenciar todos os meus ativos a partir de um único só local, entender quais são os riscos desse ativo, entender se esse ativo é um ativo no qual ele tem que ter mais atenção da parte do jurídico, de cybersecurity, da equipe de riscos. Então é muito completo, a gente vai explorar mais isso. Inventário de dados também, em um único só local, vocês podem acompanhar aqui, ter aqui todo o controle sobre o inventário de dados, e já tratamos dados pessoais de dados pessoais sensíveis, já existe uma tratativa default da plataforma. Toda a parte de controles, pessoal, toda a parte de controles, vocês podem adotar aqui todos os controles da Unimed, seja controles do âmbito de segurança, controles do âmbito jurídico, controles de privacidade, como barra de consentimento, por exemplo. E por falar em barra de consentimento, muito simples de instalar, assim como a Associação dos Médicos do Einstein utiliza, e vários outros sites que agora nós estamos migrando. O próprio Médicos Sem Fronteiras, com mais de 500 mil doadores, só que no Brasil, temos aí, são nossos clientes. Então a gente está no momento de amplo crescimento em vários mercados. Temos também a parte de riscos, que vocês podem aí gerenciar e controlar toda a parte de riscos. E eu passo a palavra agora, senhoras e senhores, eu entendo que o dinamismo, o tempo, ele cita esse nosso dinamismo, mas um detalhamento sobre a operação de tratamento. Tá? Fernando, você está na linha? Está com a gente? Estou aqui, vou compartilhar minha tela, então, só pegando assim, como nós temos um tempo bem limitado, eu gostaria só de mostrar qual que é a história. Se você olhar ali no menu, você vai ver lá em cima, escrito contexto, análise, tratamento e monitoramento. Vou mudar aqui a empresa de Athena para Unimed. Tá. Então, assim, essa é a história de toda análise de risco. Desde o momento, inclusive, que o paciente chega no médico,
ou no hospital, você vai fazer o quê? Uma anamnese, fazer levantar o contexto daquele paciente, fazer uma análise, fazer Aqui, um exame de Fernando. sangue, fazer um exame, isso. Então, assim, partir para um tratamento e depois monitorar como está esse tratamento. Assim, são as normas de risco para qualquer coisa. A gente seguiu essa linha, e ali no contexto, mostra o menu contexto, ali, só para, sem entrar em... Ali no menu contexto, a gente vê que a gente tem todas as informações relativas ali aos seus dados, aos seus dados de sua organização. Uma dessas informações é o que vocês estão vendo aí agora, que é o quê? As unidades organizacionais. A gente consegue colocar aqui por exemplo, tem um hospital do Unimed, né? A gente colocou aí o pronto atendimento, que é uma área dentro do hospital do Unimed, tem a Unimed Brasil, a gente tem a Anvisa, porque as Unimed precisam enviar informações para a Anvisa, né? Então temos aí uma outra que é a Unimed Blumenau. Pode descendo. A Amazon, que é um fornecedor de serviço, e a ANS. Então a gente consegue colocar primeiro, a gente identificar todos os elementos, né? Identificar aí todo mundo que efetivamente trabalha, né? Todas as partes que interagem. Vinícius, eu vou compartilhar minha tela, que eu não estou conseguindo... Pode ser. Então, assim, então, toda a parte de contexto aqui, a gente tem depois, a gente fala sobre as baselines, isso é uma coisa um pouco mais... A gente monta todo o contexto, fala quais são os ativos. Aqui nos ativos a gente define quais são os sistemas, as pessoas que interagem com esse ativo, né? O banco de dados, pessoa de recepção, um servidor. Então a gente tem tudo aqui, a gente vai montando aí, colocando as peças do quebra-cabeça, digamos assim, a gente vai definindo para o sistema quais são as peças, né, que a gente vai trabalhar, as unidades nacionais, os dados, né? Então a gente tem aqui dados e tipos de dados e grupos de dados. Tem 2 grupos que a gente criou aqui, apresentação especificamente, que é o grupo de dados de saúde para a ANS e o grupo de dados de beneficiário do convênio. Para depois a gente entrar no tratamento, no tratamento de dados em si. A gente tem controles e riscos também que a gente consegue colocar, mas que não vai dar tempo para... Se eu focar nisso, acaba não dando tempo de mostrar o fluxo. Então aqui, por exemplo, um fluxo de atendimento ao cliente, a gente coloca todas as informações, né, que são exigidas lá. Eu estou sendo alertado aqui. Certo, que é o artigo 36 da LGPD, que é o artigo 30, que é o quê? A gente tem grupo de dados, origem de dados, atores, ponto de acesso e destino de dados. Tudo bem documentado. As justificativas pelo qual eu faço esse tratamento, ou seja, eu não consigo atender ao cliente, ao usuário, se eu não consigo atender o meu contrato se eu não executar esse tratamento. Então, eu tenho a base legal que fala aqui que é a execução de contrato e tenho a operação em si, que a gente tem todos os pontos aqui da operação identificados e temos também para cada elemento, a gente pode visualizar nele as informações, os riscos e os controles que estão aplicados para reduzir o risco em cada um dos elementos, sejam eles pessoas, sistemas ou qualquer coisa. Então, a gente colocou aqui no sistema, a gente pode deixar para vocês verem depois, esse fluxo, que é um fluxo do cliente chegar no PA, né? Chegar no pronto atendimento, e um outro fluxo, que é o fluxo de envio de dados para a ANS, no qual a gente tem uma entidade externa que a gente vai ter que mandar dados, aí já muda tudo. Isso é legal. Muda a base legal, porque aqui é uma obrigação regulatória, uma obrigação legal. As instituições de saúde têm que mandar e muda também os grupos de dados, né? Então, finalizando aqui, vocês vão ver que aqui o grupo de dados que eu tenho dados sobre o nome do paciente, a mãe e o código da doença, por exemplo. Que esse cara sai do banco de dados agora, o ator não é mais uma pessoa, é um sistema que vai lá no banco de dados, acessa um servidor da ANS e armazena nesse ANS. Por que eles são iguais? Porque a partir do momento que eu mandei da Unimed para a ANS, não é mais uma obrigação entender o que eles fazem com isso. Então, eu poderia ter colocado ali banco de dados da ANS, mas eu nem sei se existe um banco de dados. Assim, isso não é mais a minha... O dado já não é a minha responsabilidade, a partir do momento que eu entreguei no ponto de acesso da ANS. Então, a gente tem toda essa... Né, a gente tem toda essa dinâmica aí,
que a gente pode mostrar, desculpa, agora que eu estava sem vídeo, então, que a gente cadastra várias etapas, a gente consegue medir o risco. Inclusive, o sistema, esse é o melhor sistema do ponto de vista de risco de vazamento de informações. Porque quando a gente trata risco aqui, a gente trata com os requisitos das normas 27.001, 27.701, a gente já faz a gente tem uma abordagem, nós viemos aí de uma área aí de segurança da informação, no qual a gente já trouxe dentro do sistema essas normas para que você possa colocar nos seus dados, né? Então a gente vem dessa área de privacidade e proteção de dados, principalmente 20 anos de proteção de dados, a gente já minimiza o maior risco que existe hoje para as empresas, já cadastrando em cada ativo qual o risco e quais controles amenizam aquele risco, para você ter uma ideia exata do que é fazer. Bom, acho que agora tem a parte de perguntas, né? Eu só vou mostrar só uma questão, Fernando. Só por gentileza, vou pegar a tela aqui, por gentileza. Temos aqui uma linha também, pessoal, da parte de termos e políticas, gerenciar completamente os termos e políticas da companhia com versionamento completo, tá bom? Você pode criar suas novas políticas, seus novos termos, inserir as evidências, então é muito completo. Temos aqui uma linha, por exemplo, das centrais de privacidade. Sabe essa central aqui que vocês viram? Cores, logo, botão, tudo isso vocês podem editar, tudo a partir desse local aqui. Esse daqui foram sites que nós inserimos para que vocês possam verificar. Tem uma linha também de direitos de dados pessoais, quando alguém faz as solicitações, vem para cá. E monitoramento do ambiente. Então eu tenho aqui todos os ambientes monitorados que nós inserimos aqui para mostrar para vocês. Então aqui, ó, esse daqui foi Unimed BH, Unimed Blumenau, site Jaime da Fonte, aqui. Então assim, a gente tem todo monitorado a partir de um único só local. Ferramentas, relatórios. Então, senhoras e senhores, o tempo é realmente curto. A gente vai abrir para perguntas agora, mas temos total interesse aí em mostrar o quanto essa plataforma ela é flexível e nós temos a certeza que é a melhor plataforma para poder ajudar vocês em toda essa jornada de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados em conjunto com o nosso parceiro. Fiquei dentro do tempo, Ju? Cravado, você, André, foram excelente. Então tá bom. Pessoal, alguma pergunta? Se quem quiser pode mandar pergunta aqui no chat, tanto no privado quanto para todo mundo. Ou também, se sentir à vontade, pode abrir a câmera, se apresentar e fazer a sua pergunta, para a gente ter um debate rico aqui. Pelo tempo, assim, a gente entende que foi um pouco corrido, mas eu já quero deixar aí disponível meu celular, meu e-mail, para a gente agendar um bate-papo, a gente agendar reunião privada própria para a gente tratar os assuntos. Fica à vontade. Meu e-mail, Vinícius, a gente está disponível aí para todos. Vamos às perguntas. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta para o André, depois eu queria voltar aí para uma pergunta para o Vinícius também. André, sim, por onde que eu inicio, por onde que a gente começa numa empresa que hoje não tem nada? Por onde que eu inicio o mapeamento dos dados? Normalmente, essa expressão mapeamento dos dados, né, é o que tem dado a ojeriza e o pavor em todos os DPOs, encarregados de dados, áreas de compliance. Eu sempre digo que é como se fosse, vocês que são de TI, quem é de TI aqui sabe, quando se tem um ERP na empresa, e se vai comprar outro ERP, as empresas têm o caminho normal de dizer o seguinte: estou comprando um novo ERP e vou desenhar ele como era o outro. Por que está trocando de ERP, então? Né? Quer dizer, não pega as melhores práticas. Tal. Então, eu sempre sugiro o seguinte: vamos desenhar os processos da melhor maneira possível para sanear os dados que são realmente necessários para usar na empresa. E não pegar todo o passivo de dados que a gente tem, olhar tudo aquilo para trás que já tem, para poder ver o que precisa ou não. Então, normalmente, as empresas estão pegando o passivo e trabalhando a partir deles. A minha sugestão é, se tu vai trocar, assim como troca um RP dentro da empresa, se tu vai passar a assumir a privacidade de dados, desenha teu macrofluxo, como a gente definiu,
define os processos, diz qual é os dados que tu precisa. E o que tu tem, não é que tu não vá usar, mas tu tem que botar uma parede e dizer, cada um que eu tiver que usar desses aqui, que não tem consentimento, que eu não verifiquei utilização, finalidade específica comprovada, até juridicamente, eu vou pegar e vou botar para dentro do caminho certo. Então, a minha sugestão é, defina o seu macrofluxo, definam os seus processos, vejam realmente quais são os dados que vocês precisam, né? E a partir daí passem a usar. São dois caminhos paralelos. O caminho certo e tudo aquilo que eu tenho de passivo que eu tenho que botar para o lado certo. Não dá para ficar trabalhando aqui, porque senão vai continuar entrando, né? Eu fiz um paralelo com a nossa equipe ontem e dizendo o seguinte, não adianta tu ter um almoxarifado todo desarrumado e querer arrumar ali dentro. O melhor é tu ter um outro e tirar as coisas daqui que está desarrumado e botar no outro certinho. Porque senão, se tu continuar entrando as coisas no almoxarifado desorganizado, tu está tendo retrabalho. Desorganizando para organizar depois. Então é essa linha que eu sugiro para vocês, porque isso certamente vai baixar a ansiedade e o desespero de todo mundo que está querendo começar na LGPD. Obrigado, André. Obrigado, André. Acho que deixou claro. A gente tem mais algumas perguntas que vieram pelo chat. A primeira foi do Alan, ele falou que teve problemas com a conexão, se pode enviar a gravação. Sim, nós vamos disponibilizar no e-mail para vocês a gravação, para vocês poderem consultar Fantástico. depois, assim como a apresentação também, tá bom? A Luana perguntou, a Luana da Unimed Porto Alegre, sobre o sistema de integração e quais são esses sistemas. E depois ela também perguntou se a gente pode enviar esses comparativos e questões com outras ferramentas. A Luana é a DPO da Unimed de Porto Alegre, já fez um projeto conosco de assessment, foi um projeto maravilhoso. E daí, desse projeto, debugou aí assim, algumas demandas que ela está decorrendo dentro do roadmap dela. Ela fez algumas perguntas legais, ela e o Renato Rosalino, né, são perguntas que se integram. Eu acho que é mais para o Vinícius responder. Nós montamos uma unidade interna para poder integrar com vários softwares de saúde, Luana. Se dependendo do software a gente não tiver na nossa lista, se você quiser, se for algo crítico para você, a gente pode alocar nossa equipe de integração. Geralmente em 1 semana a 2 semanas a gente integra com qualquer software que tenha API aberta, tá? Vini, ela colocou aqui, TOTUS com Progress. Também, podemos integrar. A gente está finalizando agora a integração com o TOTUS. Só preciso avaliar qual é o sistema da TOTUS que ela está utilizando. Vinícius, em relação puxando esse gancho de integração, acho que de passar para outra pergunta, chegou para mim uma pergunta aqui também sobre integração. A pergunta é o seguinte, é possível tratar a solicitação do titular através de integração da Prively com outras plataformas de ITSM, que eventualmente a empresa já adquiriu, como, por exemplo, um Gira ou alguma outra solução de ITSM? Como que se faz essa integração com as plataformas? Que tecnologia que a Prively utiliza para isso? Isso também é importante. Vários clientes eles solicitam que nós desenvolvemos integrações, por exemplo, com o CRM dele ou com soluções de terceiro. Quando chega uma solicitação do titular, a solicitação pode ser atendida através dessa aplicação proprietária do nosso cliente, ou ele pode tratar diretamente a partir da nossa plataforma. É uma escolha do nosso cliente. Então, Gasparino, respondendo a pergunta, ou a solicitação do titular pode ser tratada diretamente da nossa plataforma, ou integrada com uma solução externa do nosso cliente, como um ServiceNow, como um Gira e outros. Quanto às questões relacionadas seguindo aqui a ordem das perguntas, qual é a próxima, Ju? Só para poder chegou uma aqui do Renato Rosalino também. O Renato é da Clínica Vilas Boas de Brasília. Ele fala que analisou algumas outras ferramentas, ele cita o nome dessas ferramentas, e ele perguntou se já fizeram algum comparativo entre essas ferramentas e a Prively. E aí ele perguntou também, em tempos de pandemia, qual a opinião de vocês em relação ao trabalho de assessment da LGPD ser feito toda remotamente?
sobre comparativo nessas plataformas, nós temos comparativo com algumas dessas, outras não é o nosso foco concorrer. A maior parte das plataformas que você citou não são concorrentes nossas, que são plataformas que nós consideramos caixinha, ou seja, você compra aí aquilo e passar bem. A nossa plataforma é uma plataforma que ela permite um alto nível de customização, então eu posso te dizer que 90% daí não é concorrente, é uma plataforma mais para atender uma pequena, média empresa, não uma Unimed, na minha humilde opinião. Agora, falando um pouco da questão da pandemia, o que a gente tem visto aqui, grande parte dos processos que foram desenvolvidos, mapeados anteriormente, tudo mudou, né? Aquele novo normal, aquela história toda tal, mudou muita coisa em cima dos processos. Então, eu acho que, de certa maneira, não vai ter outro jeito a não ser atualizar na verdade, do momento que foi rodado esse assessment, o ideal é que já tivesse o fluxo. Se tiver o fluxo, já atualiza diretamente em cima do fluxo. Então, o que a gente tem visto na maior parte dos clientes que a gente já rodou, eles já transportaram de uma planilha estática para o sistema e eles simplesmente fazem um update do fluxo. Então, é dessa maneira que está sendo efetuado. Não precisa rodar tudo de novo. Cada head de cada área, ele é responsável por atualizar o seu fluxo. Porque senão você vai entrar naquela linha de concentrar tudo no DPO de novo. Eu acho que a dúvida do Renato é mais na linha de se pode fazer o acesso de forma remota. Sim, Renato, podemos fazer de forma remota, inclusive já estamos fazendo em alguns clientes esse levantamento, todo esse acesso de forma remota. A gente inicia com um diagnóstico inicial que a gente manda um questionário, depois que esse questionário chega para nós, a gente faz uma vídeo com os responsáveis para balizar o que foi respondido em entendimento e depois fizemos o mapeamento, sim, de forma remota. Não há problema nenhum quanto a isso. O nosso mapeamento ele acontece em 3 etapas. O diagnóstico, o mapeamento e depois até a auditoria a gente faz de forma remota. Ô Renato, a gente pode fazer isso dessa forma, inclusive dá para adequar a todo o macro processo da instituição que você está. Então, ou seja, exatamente quanto mais organizado do ponto de vista processual a empresa está, igual o André colocou aí agora, fica mais interessante, fica mais fácil a gente realizar a questão do assessment. Eu vou aproveitar e vou pegar carona com uma outra pergunta aqui, que foi a Luana que colocou, em relação às imagens. Eu estou entendendo que ela está querendo fazer um comentário em relação às imagens de saúde, correto, Luana? Dos exames de imagens, é isso, né? Isso, okay. Deve ser o PACS. Isso, ela exatamente. Confirmou aqui no chat. Ela confirmou. Exatamente, obrigada, Luana. Ah, tá. Em relação às imagens, o programa a Prively não consegue fazer, mas em relação ao laudo, sim. Porque para rodar o PACS não dá para a gente fazer essa conexão. Mas em relação a essa integração, perdão, porque eu não sou da área de TI, viu, Luana? Por isso que eu fico tropicando aqui. A minha área é outra. Bom, só para a gente entender, então, a parte das imagens, não é possível realizar essa integração. Mas do ponto de vista sobre o laudo, que aí sim ele passa a ter um valor ainda maior de dado pessoal sensível, aí sim a gente consegue fazer sem problema algum, tá bom? Obrigado, Ela Renata, fez uma pela outra sua pergunta. Contribuição sniper. Ela fez uma outra pergunta aqui, Vinícius. A solução se conecta com fonte de dados não estruturados? Exemplo, Film Share do Windows e Linux? Ainda não. Você pode utilizar, por exemplo, um Data Discovery para poder desenvolver isso, por exemplo, ou utilizar, por exemplo, não, Film Share não. File Share. Um próprio Data Discovery. A gente faz integrações com vários Data Discoveries no mercado, como informática, como Big ID e outros. A nossa plataforma ela não entra em dados desestruturados, tá? Não estruturados. Mas isso é muito complementar, tá, pessoal? Assim, a gente, praticamente em 70% dos projetos que a gente entra, a gente faz integração com outras plataformas. Existem plataformas muito focadas em Data Discovery, como vocês sabem, e outras plataformas focadas em toda essa parte de orquestração. A gente entra muito nessa linha de orquestração, tá? Então, praticamente a maior parte dos Data Discoveries grandes do mercado, até mesmo os médios, Netflix, por exemplo, eles desenvolvem isso.
a gente entra com Data Discovery em dado estruturado, tá? O dado estruturado nós fazemos, os dados desestruturados não. Atualmente, né? O Luiz Gonzaga mandou uma outra pergunta antes da minha provocação. Eu vou fazer a pergunta dele. A ferramenta é implantada junto ao assessment ou são projetos separados? A pergunta foi do Luiz Gonzaga, da Unimed Guarulhos. Olha, a intenção, nós somos parceiros da Prively e a gente, quando faz o kickoff do projeto, a gente define os times de acordo com a disponibilidade que a empresa tem e como é que ela está andando. Então, ela pode ser feita tanto antes da ferramenta e depois o acesso antes da ferramenta ou os dois juntos. Não há problema. No kickoff, a gente define um business plan para o projeto e a gente toca isso, sem problema algum. Renato, até essa questão do licenciamento, se você permitir, a gente pode explorar isso detalhe. Como envolve algumas informações que nós precisamos para poder chegar no preço, até peço a gentileza que nós possamos seguir isso logo na sequência, junto ao nosso parceiro. É uma maneira muito fácil, viu, de ver o licenciamento, Renato. Fica tranquilo, porque a gente tem informação de departamentos, de agentes, quem são os administradores e tal, a gente consegue, junto à Prively, levantar isso de maneira bem rápida, sem problema. Sim, Luana, tanto com relatórios e tanto se tiver uma possível futura integração mesmo com a API. Então, API aberta, isso aí Até, Gasparino, se você puder mostrar aquele slide de implantação em 60 segundos, eu acho que vai esclarecer bem a dúvida de todos. Esse que o Gasparino vai mostrar, pessoal, do momento que uma empresa adquire a nossa solução ela não é caixinha, não é travada. A nossa solução é uma solução que realmente, como vocês viram, a gente pode inserir uma norma Unimed, um baseline inteiro da Unimed. Então é uma solução, vamos dizer assim, que ela pode se customizar, ela pode ser altamente customizada desde uma empresa de energia até uma empresa de saúde. Então, o Gasparino vai mostrar, bem breve, o passo da implantação, porque isso vai dar uma visão geral para vocês. Caso alguém não tenha visto, o Vinícius está respondendo uma pergunta da Luana. Ela perguntou se a solução oferece meio de comunicação com a agência reguladora, a ANPD. E então ele esclareceu e agora o Gasparino vai apresentar o slide. Só para todo mundo ter uma ideia, porque uma pergunta que é bastante comum quanto tempo demora para implementar uma plataforma como a da Prively, por exemplo? É um processo relativamente rápido, viu, pessoal? Por conta do quê? Por conta dessa metodologia que a gente acaba implementando. O que a gente tem quando nós implementamos, junto com um parceiro, a solução da Prively? Nós temos 5 passos de implementação, que vai desde planejamento e desenho, que eu vou falar bastante. A parte de desenho é a parte mais importante, que eu já comento no detalhe com vocês, mas esses 5 passos que a gente faz junto com o cliente é para garantir, vamos dizer, o sucesso da entrega e principalmente uma questão que o Vinícius comentou em relação à pergunta que foi feita do comparativo com outras soluções, é que essa solução, a solução da Prively, ela se permite, ela tem flexibilidade, se permite moldar-se à necessidade daquele cliente, né? Então a gente consegue personalizar o produto para atender a necessidade daquele cliente, graças a essa metodologia e, obviamente, a flexibilização que o produto tem. Então, a gente tem uma fase inicial de planejamento, de projeto, de entrega, de escopo, de requisitos, tá? Que é uma fase inicial, mas a gente tem a principal fase, que é a fase de desenho. Essa fase de desenho, a principal entrega dela é um relatório de requisitos funcionais. O que é isso? A gente senta com o cliente, mostra o produto, o que tiver de padrão, o que tiver de nativo, o que tiver de standard, perfeito, a gente já implementa. Mas se tiver alguma necessidade específica, nós vamos desenhar os requisitos funcionais que o sistema tenha que atender aquele cliente e nós vamos colocar isso num documento, num relatório de requisitos funcionais. E uma vez que nós fecharmos esse documento, então ela vai ter quais são os alertas que a plataforma vai ter que gerar, quais são os indicadores que a plataforma vai ter que gerar. A plataforma ela já vem com uma série de indicadores pré-moldados, mas pode ser que algum daqueles indicadores não seja suficiente. E aí há a necessidade de criar novos indicadores. Então, a gente define tudo isso num documento de requisitos. E aí, uma vez que eu defino esse documento de requisitos, quais são as integrações? Perguntaram bastante sobre integração, então a gente identifica quais são os sistemas,
que tipo de informação que nós vamos ter que buscar nesse sistema, como que o software da Prively vai ter que se comportar, e aí a gente fecha tudo isso, todo esse entendimento dentro do documento. Uma vez que esse documento está fechado, a gente passa para a fase de construção, que é justamente parametrizar o sistema para que ele corresponda àquilo que foi definido no passo 2. Né? E uma vez que foi feita essa implementação, essa parametrização do sistema com base no passo 2, nós vamos para a homologação junto com o cliente, ou seja, para garantir, e a ideia da homologação é que a gente garanta que a parametrização foi feita correta de acordo com o que a gente especificou na fase de desenho. Pode ser que na fase de homologação precise de algum ajuste, né? Então esses ajustes são feitos para garantir que tudo está correto, tudo está funcionando corretamente. Uma vez que a gente testou, homologou, está tudo legal, a gente faz o deploy do produto para a produção e nesse momento eu já entrego o produto para o cliente, né? Funcionando com todas as especificações que a gente desenhou no passo 2. Aí eu treino o cliente, né, junto, obviamente, com a Fink, né, nós treinamos o cliente para que o cliente possa utilizar a plataforma. Uma premissa que nós e o pessoal da Fink tem nós não queremos o cliente refém da consultoria ou do fabricante. A gente quer que o cliente tenha autonomia para poder utilizar o software na sua plenitude no dia a dia. Então, para isso, a gente faz todo um treinamento junto aos usuários que vão utilizar aquela plataforma, colocando informações, fazendo todas as parametrizações necessárias, entregamos isso em produção. Após a produção, o que a gente começa? Começa uma operação assistida, que a gente brinca que é segurar ali no banquinho da bicicleta para que o cliente possa pedalar sozinho na plataforma. Então, esses 6 passos, né, até a operação assistida, é como a gente conduz um projeto junto aos clientes. E o que é interessante, só para eu finalizar, o Vinícius mostrou a plataforma como um todo. Né? Então, dentro de um planejamento, o que a gente monta? A gente quebra o projeto em ondas. Então, as primeiras ondas já são os quick wins, ou seja, são implementações rápidas dentro da plataforma que a empresa ela já se vale de algum benefício. Exemplo, portal de privacidade, que é aquela parte de cookies. Isso é muito rápido de implementar e é algo que a empresa pode fazer de uma forma simples e já começar a obter um resultado em cima do produto, enquanto as outras fases vão avançando. Só uma questão. Esse nível de customização, senhoras e senhores, é o mínimo que uma Unimed necessita. Porque sem isso é um software caixinha, que depois vai ter que fazer rollback do projeto. Porque não tem como, num nível de complexidade da Unimed, levar um software NNF. Ou seja, levar um software caixinha, instala e está funcionando. É muito complexo. Para isso que nós temos toda essa estrutura de customização, essa possibilidade de customização, e temos também uma head dessa unidade que tem mais 20 anos de experiência, que é a Renata, que aqui está. Ou seja, que respira isso todos os dias, que vê esse mercado todos os dias. Então não tem como, na nossa visão, uma complexidade, uma empresa desse porte comprar um software simplesmente com caixinha e acreditar que aquilo lá vai funcionar. É importante saber também que, além da grande flexibilidade de parametrização, né, a gente que é de TI, fala muito em customização, é muito trabalho de desenvolvimento. A ferramenta é altamente parametrizável, ou seja, ela está adequada para que só se plugue as coisas. Quem é do tempo antigo, lá como montava o computador, tu tinha que jampear as placas. É isso que a ferramenta facilita. Ela é parametrizável. E uma coisa, além dela ser tremendamente parametrizável e adequada para esse tipo de utilização, ela tem um valor muito competitivo com os demais de mercado. Nós temos clientes nossos, com esses quick wins que o Gasparini falou, nós já colocamos em clientes nossos que tinham feito orçamento e comparação com outras ferramentas de mercado, nos escolheram em função de nossa expertise, da flexibilização da ferramenta e do valor bem competitivo que tem. A gente sempre começa pelos clientes com essa parte da barra de cookies, da gestão de consentimento, para depois agregar as demais coisas que fazem. Com relação à pergunta que eu vi aqui do Ronaldo, Kohler da Unimed Litoral,
Não. Na realidade, a empresa tem que escolher o que ela precisa, né? A gente não tem nada amarrado com assessment ligado à ferramenta, a ferramenta ligada ao assessment. Não, nós somos duas empresas que trabalhamos junto, nós somos parceiros da Prively, né? E nós trabalhamos naquilo que o cliente quiser. Se o cliente quiser o assessment, a gente vai fazer as 3 etapas do assessment, que é o diagnóstico, o mapeamento e a auditoria. E se a empresa quiser a implantação da ferramenta, nós somos os parceiros da Prively. E nós vamos ajudar vocês a implementar, a ter o quick win da barra de cookie ou da gestão de consentimento e depois todas as demais parametrizações que a ferramenta permite. Então, fiquem tranquilos, sempre o que a Think, junto com a Prively, faz no mercado nós precisamos pelo menos ajudar vocês a escolher o que realmente vocês necessitam e o que é melhor. Né? E, se possível, que seja conosco. Só complementando, André, fantástico. A gente não, o pacote segurança é um pacote extremamente amplo, né? O que hoje a Think ela se propõe a ofertar como solução, além de toda a suíte de gestão da Prively, a Think hoje ela faz scan, ela faz pen tests, ela faz um assessment, um gap analysis. Quer dizer, a gente tem um pacote completo para ofertar. Isso pode ser fatiado, isso pode ser fechado por uma solução completa, whatever. Fica a critério de cada cliente, como o André colocou. O Ju e Vinícius, a Luana e o Luiz fizeram a mesma pergunta. Eles estão perguntando a Luana da Unimed Porto Alegre e acho que o Luiz é de Guarulhos, da Unimed Guarulhos. Eles estão perguntando se podem fazer POC, se existe uma possibilidade para uma POC. Sim? Sim. E o Luiz também perguntou se... É verdade. Se a gente tem, a Think ou a Prively tem algum case para apresentar que a gente pode divulgar. Sim, nós temos aí vários cases já aplicados, como um dos maiores grupos de ensino, que é a Cogna, que dona de várias faculdades pelo Brasil inteiro, o próprio Médicos Sem Fronteiras. A gente está em processo agora de implantação em várias empresas de saúde, instituições. Então nós podemos aí no segundo passo também já estreitar e poder apresentar com mais detalhes para vocês o que a gente está desenvolvendo no mercado brasileiro. Mas nós temos aí várias grandes, médias e grandes empresas, como o Grupo Vilares inteiro e várias outras. Nós estamos em implantação, a gente tem existem inclusive Unimedes também em processo conosco, alguns dos grandes escritórios do Brasil de direito digital nos indicam diretamente, existem algumas Unimedes já em negociação muito avançada, outras já fechadas, a gente pode conversar sobre isso. Ju, acho que o tempo tá contra a gente agora. Eu ia perguntar, agora a gente está chegando às 16h10, eu queria saber se tem mais alguma pergunta, uma última pergunta para fechar, se não, vou iniciar os agradecimentos a todos que participaram. Tivemos presença da Clínica Vilas Boas, Galderma, Unimed Blumenau, Unimed Campinas, Chapecó, Criciúma, Guarulhos, Joinville, Litoral, Norte Capixaba, Porto Alegre e Rio Preto. Desculpa se eu esqueci alguém, eu tentei puxar aqui todo mundo. Agradeço também o pessoal da Prively, Vinícius, Alexandre, a Renata, o Fernando, que falaram sobre a ferramenta, da Think, o André, diretor de Security, o Antônio, nosso diretor do segmento de Health. Também tivemos outros participantes, pessoas da Think importantes que estiveram presentes aqui como ouvintes, né? O Marco Lorena, presidente, o Constantino, vice-presidente também. E eu queria pedir para vocês, eu vou mandar um e-mail de agradecimento e queria pedir para vocês me mandarem o endereço, porque a gente gostaria de enviar um presente de agradecimento pela participação. E aí, como estamos todos em home office, o ideal seria enviar para a casa de vocês. Então, e também reforçar que a gente tem um grupo do WhatsApp, onde diariamente todos têm compartilhado notícias relevantes, algumas dicas sobre o assunto, e a troca ali tem sido muito rica. Então,
deixo novamente o convite para todos entrarem no Ju, grupo. Renato, Eu vou, você consegue... agora. Eu vou mandar Passa aqui no chat aqui. o meu celular, então vocês podem me procurar também no privado para me mandar o endereço e eu poder enviar o brinde para vocês. Tenho certeza que vocês vão Estou entrando. Da surpresa. Eu agradeço aí a atenção de todo mundo e estamos à disposição. Se precisarem aí de qualquer coisa, a gente, durante a POC também, a gente faz uma POC para cada Unimed que se interessar. A gente abre e coloca uma equipe para acompanhar essa POC, certo? Eu acompanho, se precisar. A Renata, que como foi falado, é nossa especialista na área, né? Ela é mestre em gestão, ela tem mestrado em gestão hospitalar e é advogada. Então, está bem familiarizada aí com essa questão não só da gestão hospitalar, quanto do direito, da lei. Então, a gente fica à disposição durante o tempo que vocês estiverem aí fazendo a POC, necessitando, a gente vai ajudando até que vocês consigam, que não é um tempo muito grande, muito alto, né? Só para realmente entender e aproveitar ao máximo todas as funcionalidades da ferramenta. Obrigado pela atenção de todo mundo. Bom, eu gostaria só de agradecer também, colocando a gente à disposição, não é isso? Igual Sim. O Fernando já colocou. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Vinícius falando, obrigado a todos. Reforçando também, eu quero agradecer a todo mundo pela presença e conte conosco aí, estamos super à disposição. E parabéns aí pelo evento aí organizado pela FINC. Tamo junto, pessoal. Sim. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, eu agradeço em nome da FINC, em nome da divisão de Health. Foi fantástico, um baita de um aprendizado. Sempre é. Muito obrigado. Obrigado, gente. Um abraço a todos.